E aí, papai, tudo bem? Quanto tempo? Você vê, né? Essa corona que anda aí cercando todo mundo, a gente tem que ficar quietinho, cara. Mas vai passar, vai passar. A gente vai falar agora sobre um episódio que a gente ainda não tinha falado e que marcou bastante sua vida também, que muita gente tem perguntado, né? Tem pessoas que perguntam até pra mim, poxa, Papai Joel é mais rei da Bahia do que rei do Rio? Já pode começar respondendo, Joel. Olha, realmente na Bahia tem um carinho comigo muito grande. Eu fui a primeira vez em 94, foi uma coisa assim, de repente, porque eu estava caminhando no Leblon e recebi um telefonema do empresário. E falando, olha, eu estava querendo falar contigo, você desapareceu. Aí eu falei, tá, o que acontece? Eu tenho uma proposta para ir para Bahia. Eu falei, para Bahia, cara? Falou, você vai gostar. Aí como eu tinha trabalhado em 92 e 93 no Vasco, tinha sido campeão, já saí de 94, meio chateado. Eu falei, eu vou. Aí eu fui, cheguei lá numa terça-feira, fiquei num hotel, eu deixei a janela aberta, chovia pra caramba, de madrugada eu acordei, meu quarto cheio d'água. Falei, meu Deus do céu. Aí, quarta-feira, eu fui ver o jogo, Bahia jogava à noite. O Bahia e o Vitória jogavam. Moral da história, o Bahia ganhou de 1-0, um time pequeno lá, só Deus sabe como, gol de pênalti de Micinho. E o Vitória tinha ganho de 5. O Vitória, nessa época, era vice-campeão brasileiro. Ele tinha perdido pro Palmeiras. E aí eu treinei na sexta-feira para domingo ir pro jogo. Treinei o time, aí fiquei animado, falei com o Paulo Maracajá, não, tô animado, o time é bom, não sei o que, eu fui pro estádio. Cheguei no estádio, eu gostava do escurinho, que era veloz pra caramba. Eu falava, porra, Paulo, aquele escurinho, ele vai dar certo, né, Paulo? Joel, você não conhece a Bahia, Joel. Esse escurinho é mentiroso, chega na hora do jogo que ele me treme. Eu falei, que isso, Paulo, treme nada, você vai ver só. Aí fui pro jogo, papá daqui, dali, o Vitória, pimba, 1-0. Aí eu olhei aqui pro lado, assim, vi o escurinho sacudindo o joelho. Eu falei, é ele, cara. Esse cara, ele tá com fogo nas pernas. Vou botar esse aqui. Quando ele ameaçou entrar em campo, eu tomei 2. Antes dele pegar a primeira bola, eu tomei 3. Moral da história. O jogo acabou 4-0. A gente não saía do estádio. A torcida do Bahia batia de pau no ônibus. Filhos daquilo, pá, filhos daquilo, pá. Aí eu voltei, fui pro hotel direto, fiquei lá quietinho. Paulo Maracajá me liga, Joel, amanhã eu quero você na minha sede, cedinho, lá no sede do Bahia, cedinho que a gente precisa conversar. Eu falei, ele vai me mandar embora. Aí eu fui. Aí eu vou falar o que ele falou mesmo. Joel, eu não falei pra você que esse time era time de puta. Ele treina muito bem, mas quando vai jogar, não joga porra. Joel, você precisa fazer alguma coisa. Porra, o Vitória era vice-campeão, já tinha ganho 2 turnos. Era 4 turnos e já tinha ganho 2. Joel, deixa eu fazer uma pergunta. Você foi campeão baiano 4 vezes, a gente sabe. 2 pelo Bahia e 2 pelo Vitória. Você está contando da sua primeira passagem por lá, né? A primeira passagem foi a mais importante. Então tá. Aí eu fui para lá, vim no Rio, falei com meus amigos todos, levei um time para Bahia. Aí eu falei pro Paulo, nessa reunião, eu falei, Paulo, a partir de hoje eu não perco nunca mais pro Vitória. Ele falou, Joel, não faça promessa, meu filho. Aqui na Bahia a gente não faz na promessa. Vai fazer promessa do Senhor do Bonfim, Joel. Isso não vai dar certo. Eu falei, Paulo, vou fazer um time que eu não vou perder pro Vitória. E o Vitória tinha um timaço. Não deixando, fiz o time. Chegamos na final. Eu ganhei os outros 2 turnos. Chegou na final, do jogo final. O Vitória jogava pelo empate. O jogo estava empatado. Aos 40 e tantos minutos do segundo tempo, o Vitória parou o jogo, caíram lá todo mundo. O de vídeo com o Raudinei leva pior. É o suficiente para estourar o primeiro tumulto do Bavi. Na invasão de campo e de muitos empurrões, o jogo fica paralisado por 3 minutos. Foi a minha sorte. Quando o jogo reiniciou, eu fiz um gol, cara. O Raudinei fez um gol. Não me conta mais do que aconteceu, porque quando eu me vi, eu estava onde eu estava. Entrando nas costas da torcida do Bahia, da igreja, do Senhor do Bonfim. E seu sotaque baiano tá bonito, hein? Eu trabalhei na Bahia, né? Meu nome lá é Joel Natalino. Por isso que eu te fiz a pergunta, se você é mais rei da Bahia ou rei do Rio. Não, porque aqui no Rio eu trabalhei no 4, né? E nunca nenhum treinador conseguiu a façanha que nós conseguimos. Nós, que eu digo, é torcida e jogador, e direção, que acreditou no trabalho. Agora, realmente, na Bahia, eu gostei muito de ter trabalhado lá. É verdade, isso é uma coisa que você sempre diz. E ter morado lá também, né? Eu morava no Ondina, aonde os trem elétricos faz uma volta, porque eles saem de lá, do Farol, e vêm subir na rua. Aí chega lá em Ondina, eles fazem a volta para voltar para o Farol, os trem elétricos. Deixa eu te fazer uma pergunta agora. Assim, cada estado ele tem a sua peculiaridade, enfim. Qual é a diferença que você diria do jeito de torcer do torcedor baiano? De repente, por ele estar dividido entre 2 clubes, né? Olha, a Bahia fala de futebol de manhã, de tarde, de noite, com Bahia e Vitória.
Ou você é rei de um lado ou rei do outro. Agora, se você perder, tu não vai sair da rua nem de um lado nem do outro, que todo mundo te conhece. Agora, a Bahia tem um peculiar o seguinte: a torcida não briga entre si. A torcida não brigava. Eles se xingam, eles fazem, acontece, aquela coisa. Vai brigar, quer brigar, ele não... O torcedor baiano, agora não, que o Vitória está jogando no campo dele e o Bahia, vira e mexe, está jogando em outro campo também. Mas era a Fonte Nova. A Fonte Nova já estava escrito que dia de domingo, 4 horas da tarde, todo mundo ia para a Fonte Nova. E eu sempre joguei com o público, sempre acima de 15 mil pessoas. 15, 20 mil, 22 mil. O Bahia, tudo bem, não dava menos que 20 mil pessoas. Estava sempre cheio. Então, é uma paixão. O Bahia é tricolor de aço e o Vitória é de escantonego. Nego. Em vez de falar Mengo, eles falam nego. É legal, eles torcem mesmo. E lá tem o seguinte, a torcida lá, as mulheres torcem mais do que aqui no Rio. Se ela for Vitória, ela é Vitória mesmo. E se ela for Bahia, ela é Bahia mesmo. Não tem como. Eu vou te fazer uma pergunta agora. Eu sei que é difícil responder, mas você ganhou o estadual no Bahia em 94 e em 99 e venceu 2002 e em 2003 pelo Vitória, né? Desses 4 títulos, qual foi o mais marcante para sua carreira e por quê? Não é difícil você marcar título marcante, mas esse primeiro foi mais difícil. Por quê? Porque o Vitória era bicampeão baiano, tinha ganho 2 turnos e era vice-campeão brasileiro, tinha perdido para o Palmeiras. E nós no Bahia nós não tínhamos nada. Eu tive que fazer um time. Eu fiz um time com jogadores catados aqui do Rio e escolhi alguns jogadores da base do Vitória. A minha zaga, nesse primeiro ano, era Missinho, outro jogador lá, mas nos outros anos eram todos jogadores juniores. Mas esse título foi importante, nós fizemos um gol no último minuto. Foi incrível. O Missinho chutou a bola bateu, subiu. Um jogador que vinha voltando jogou de cabeça para dentro da área, a bola bateu e parou. Coisa de Deus, bateu e parou. O Rodinei veio correndo e chutou. Pimba, saco. Acabou. Esse é o jogo de 94? Esse de 94. Tanto que até hoje o Bahia festeja esse título. Porque quem viu o jogo, foi uma coisa. Tínhamos 80, 90 mil pessoas no estádio. Lotado. Uma coisa incrível. Joel, relembra pra gente o título da Copa do Nordeste de 2003 com o Vitória. Aí eu tinha o timaço. Deixa só a gente explicar aqui. Foi um título em cima do Fluminense de Feira, não é isso? Hoje eu acho que nós temos de 3 ou 4. O nosso time era um time que tinha uma supremacia tão grande que eu tinha jogadores incríveis. Eu tinha um jogador de meio campo chamado Fernando. Eu tinha Aritizabal, que chegou a jogar no Cruzeiro, que era um centroavante, um meia ponta de lança fantástico. Eu tive quem? Eu tive o Bina começando. O Bina! Começando, o Bina. O Bina, gente. Eu tinha começando um jogador que era parecido com o Jobson que eu falei para você, que queria ser igual ao Romário. Aí um dia eu dei um esporro nele, ele dali para cá desandou a fazer gol que eu não parava mais. Nadson. O Nadson foi um jogador que despontou e queria ser parecido com o Romário. Só vivia do departamento médico. Aí um dia eu fui no departamento, ele não tinha porra nenhuma. Aí eu fui no departamento médico, filha da mãe, tá bom? Eu falei, levanta essa porra. O professor, tá com dinheiro porra nenhuma, levanta, vamos conversar. Vem cá, você quer ser igual ao Romário? Aí ele deu aquele risinho. E ele já era casado, tinha 2 filhos. Eu falei, rapaz, o Romário, hoje, é um jogador milionário, mas ele correu atrás para ser milionário rapidamente. O que você fez até hoje? Tu não entra mais nesse departamento médico que eu não quero. Estamos entendidos? Estamos entendidos. Então tá bom. Moral da história. Ele disputou um campeonato. Antes do final do campeonato, ele estava para ser vendido para a China, para o Japão. Aí o Paulo Carneiro falou assim, eu vou vender o Nadson logo por 800 mil dólares. Eu falei, Paulo, segura, Paulo. Já estão me oferecendo $1 milhão, eu vou oferecer. Eu falei, não vende não, Paulo, espera um pouquinho. Moral da história, ele foi esperando. No final ele foi vendido por 2,5 milhões na época, que era dinheiro pra caramba, ou 2,8 milhões. E foi Paulo Maracajaro vendeu por 2,8 milhões para fora. Para fora, ou para a China ou para o Japão, não sei. Ele era craque. Não sei qual moeda, tá, gente? Eles eram parecidíssimos, ele com Jobson e com Romário. Rápido, uma velocidade. O cara deslizava, uma velocidade incrível. Ninguém conhecia ele. Aí caía lá na Bahia, vinham jogar contra a gente, vamos pegar o Vitória, colocava ele em campo. Uma vez eu estava perdendo um jogo para um time, Cruzeiro, o ano que o Cruzeiro foi campeão, 2003, acho, e tinha aquela raposinha que falava, vamos correr, tá ganhando todo mundo. Aí foi jogar lá. Eles meteram 2-0, ficaram rebolando, nós viramos para 4-2. Eles enlouqueceram. Ele era muito bom. Eu gostava de todo o time, cara. O time era comigo uma obediência danada. Eu fiquei sem perder dentro do estádio do Vitória, não sei quanto tempo. O time era muito bom, mas era muito bom. Quem caísse lá dentro, a gente ensopava. Todo mundo que foi lá dentro perdeu. Quem saía de lá com empate, saía feliz da vida.
E esse jogo contra o de Feira, nós ganhamos com uma supremacia muito grande. E num dos jogos desses, adivinha quem foi no vestiário? Uma cantora muito, muito importante da Bahia era a Vitória. Ivete Sangalo? Vetinha. Leveta. Tudo, cara. Ela é Vitória, né? Ela é torcedora do Vitória. Eu falei com ela, me avisaram, Joel, a Ivete veio, tá lá em cima, vai lá dar um cumprimento. Eu saí do vestiário, fui lá em cima, dei um cumprimento a ela e desci. Ela é Vitória doente, ela vai de camisa e tudo, eu não tenho com ela não. Ela é demais. A Bahia é fantástico, né? A Bahia é fantástico, sobre todos os aspectos, tudo. Eu tinha um método lá na Bahia para ganhar campeonato. Conta pra gente. Eu concentrava na sexta-feira. Eu concentrava 2 dias antes, sempre, porque senão eles iam para bagunça. Entendi. Você já ficava concentrado. Mas era sexta-feira. O jogo no domingo, concentrava na sexta. Era de manhã, fazia o coletivo de manhã. Fazia por quê? Era 2 motivos. Primeiro, para descansar e segundo, a alimentação. A Bahia tem uma época do ano lá que ela chove muito. O tempo está muito bom, agora mesmo vira, chove. E toda manhã, praticamente, passa uma nuvem e chove também. Então o campo fica muito pesado. Ainda mais treinando no Barradão, porque o Barradão foi construído onde era um negócio de lixo. Aí eles ficaram muito, aí ficava embaixo. Então a água escorria muito. Como a Fonte Nova era a mesma coisa. Debaixo da Fonte Nova, então a grama é uma grama trançada, forte, senão ela sai. E o jogador primeiro tempo, segundo tempo, ele morre do coração. Porque se ele não botar grama alta, ele escorrega, ele bota grama alta, segura muito no campo. É meio barbado. Eu ganhava no cansaço. Papai, vou te fazer uma pergunta aqui, porque aqui no seu canal você com certeza vai responder. Você já deve saber, imaginar o que é, lógico. Não precisa falar que lá vem ela não, porque eu tenho que te perguntar. Em 2011, você voltou para uma 3ª passagem no Bahia e a gente sabe que teve uma polêmica. A gente sabe que você ainda não tinha assumido o Cruzeiro e estava esperando uma proposta, né? E aí você foi no programa, até no programa do Galvão, acho que isso foi em 2011, como eu disse, Você fez um comentário, você falou que estava à espera de peixe grande e não de sardinha, e a gente sabe que isso deu uma grande polêmica na época. E outra coisa, e a gente sempre sabe que você não gosta de ficar falando desse assunto, mas aqui no seu canal, vamos deixar isso registrado. Relembra essa história aí pra gente. É muito simples. Foi feita uma pergunta maldosa. Não foi eu que falei, o entrevistador que falou. E ficou subentendido que eu aceitei a proposta, mas não foi nada disso. Eu fui no programa do Bem Amigo, eu ia sempre no programa do Bem Amigo, e eu não me lembro, o entrevistador falou, João, você está com várias propostas, então você está com proposta de time peixe grande, está com proposta de tardia. O cara que falou, eu não falei isso, eu jamais falei isso, até porque eu tenho um respeito muito grande pelo Vitória e pelo Bahia, eles sempre me receberam muito bem. E até hoje eu tenho amigo lá, o tempo é muito meu amigo, eu vou para lá todo ano. Entendeu? Agora, ficou essa maldade no ar, e depois disso aí, eu ainda fui trabalhar lá mais 1 ou 2 vezes. E a pessoa que falou isso foi uma pessoa chamada Bocão, que tem uma rádio lá, tem uma audiência muito grande. Esse rapaz já me chamou para trabalhar com ele mais de 200 vezes. Mas eu nunca tive a oportunidade de ir. Isso já tem quantos anos? 9 anos. 9 anos. 9 anos. 9 anos, peraí, Então, ficou isso no ar e ficou essa polêmica. Por quê? Porque os 2 clubes lá, um gosta de tirar sarro um no outro. E aí jogou isso no ar e pronto. Foi uma confusão, mas foi uma confusão que você não imagina isso aí. Eu não falei, o cara que falou. Eu não entendi. Foi o Bocão que falou? Você nem falou isso. O Bocão fez uma tempestade no copo d'água na Bahia. O repórter que me perguntou, eu não me lembro qual foi. Entendeu? Ele jogou no ar. E o programa Bem Amigo é um programa visto por o Brasil inteiro. E ele aproveitou dessa deixa e fez uma tempestade no copo d'água. Eu, como tinha trabalhado nos 2 clubes sendo campeões, ia dar uma audiência danada. Agora, se fosse o Zé Mané, até hoje você não estava perguntando isso. Por quê? Porque eu tenho uma audiência muito grande na Bahia. Tu ser campeão 2 anos no Vitória, 2 anos no Bahia, eu era recebido lá no aeroporto, com todo mundo, o pessoal lá me adorava, me adoram ainda. Agora, o cara criou uma polêmica sem necessidade. Mas como
notícia, o que vende a polêmica, ele ganhou uma audiência muito grande. E quem perdeu fui eu. Joel, eu fiquei com essa dúvida agora, porque na minha cabeça, você fez esse comentário, né? Tô à espera de peixe grande, não de sardinha, mas não com maldade. Você está dizendo que você não falou isso? Foi o seguinte, foi o programa, o cara levantou essa polêmica, que eu estava esperando outra proposta, aí jogou no ar. Tu tá esperando proposta de time grande, né? Não é de sardinha. E ficou isso. Eu não respondi nada. Nossa, agora eu entendi. Ele que criou essa polêmica. Aí o cara da Bahia aproveitou e se degustou com isso. Tanto que eu fui trabalhar em outras vezes. Papai, vamos lá. Você é sempre bom de contar causas do futebol, histórias que aconteceram assim no vestiário. Será que você podia relembrar uma pra gente que aconteceu no Bahia e outra no Vitória? No Bahia foi o seguinte. Nós fomos jogar no interior da Bahia. Mas era muito quente, era muito calor. E não dava nem para ficar os jogadores todos dentro do vestiário. A gente tinha que deixar metade do lado de fora e metade do lado de dentro. E os jogadores mais se refrescando do que propriamente, porque o campo não tinha refletores. O jogo era 3, 3,5. Imagine 3, 3,5 na Bahia, o calor da Bahia. E no intervalo dos jogos, vendia tudo. Vai passar o não sei o quê, vai ser, vamos ver se dá no teu número. Vamos sortear, vai ganhar o quê? Vai ganhar um bode, aí sorteava. Vai ganhar uma galinha caipira, sorteava. Vai ganhar um pouco, sorteava. Vai ganhar um monte de coisa. Isso acontecia na metade dos jogos. Aí, um belo dia, eu fiz lá a preleção, que não era nem preleção, que não dava, porque os jogadores ficavam mais bebendo água no meio dessas coisas. Eu acertei mais ou menos e fui andando para dentro de campo. Só que o nosso campo, esse vestiário, que não era vestiário, ficava numa ponta de um córner. E esse da outra ponta, do outro lado do córner. Você tinha que atravessar o campo. Quando eu saí do vestiário, o cara começou a me xingar. Joel, eu ouvi a voz dele. Geralmente, esses caras são chatos pra cacete. Joel, seu filho disso. E eu andando. Joel, seu não sei o quê. Joel, eu não sei da onde. Joel, eu não sei da onde. Eu não aguentava mais. Joel, você... Joel. Aí, quando eu fui chegando perto do banco, Joel, seu corno, filho de puta. Eu falei, isso não. Quando é você, cabeça de... Porra, aí eu ganho discutir com o cara. Aí você reagiu. A reagir, porra, não aguentava, cara. O cara ficou o tempo todo. Na Bahia era assim, o cara ficava o tempo todo te xingando. Vou te contar a última, só pra gente ir pra outra. Eu estava treinando o Guarani, fui jogar em São Paulo, contra o Bragantino. Aí tô aqui, parado aqui, ó, vendo o jogo. Para daqui, para dali, para aqui, para dali, para aqui, para dali, para aqui, para dali, para aqui, para dali. Eu vi uma água caindo na minha cabeça, cara, porra, que merda, cara, o que foi? Aí eu fui olhar pro alto, sabe o que era? Um garoto mijando na minha cabeça, o pai mandou o garoto mijar na minha Não acredito! Não, acredita. Gente, Joel, você nunca falou isso pra gente. Eu também isso no canal do Joel, no canal do papai. Então, enquanto o cara mandou o garoto mijar na minha cabeça. Quando eu falei, o cara começou a rir. Eu também ia rir, desculpa, porque, poxa, é engraçado. Você não tem graça, mas é engraçado. Você entende, né? Não tem graça. Hoje você ri também disso, graças a Deus. E várias outras coisas que aconteceram. Eu só vou fazer uma última pergunta aqui para você, mas você pode ser breve. Aconteceu um episódio na sua vida que você deixou de treinar o Bahia para treinar o Flamengo? Não aconteceu, não. Eu estava treinando o Bahia, aliás, treinando muito bem. Primeiro que eu fui lá para não deixar o Bahia cair. Então eu renovei o contrato. Aliás, um contrato muito bom, excepcional, com um prêmio excelente. Porque o presidente, o Marcelinho, falou: Joel, nós não somos campeão há 12 anos, nós precisamos ser campeão. E eu já tinha ganho o primeiro turno. Veio o Flamengo, os jogadores do Flamengo me ligaram, perguntando que queria que eu fosse para lá porque estava disputando a Libertadores. E eu, posso falar? Pode. Se eu soubesse que ia acontecer o que aconteceu, eu não aceitaria. Com 15 dias, com 2 semanas, eu pedi a Patrícia para sair. Ele está falando da Patrícia Morim? Patrícia Morim. Eu pedi que era presidente do Flamengo na época, tá, gente? Presidente do Flamengo. Porque a culpa não era dela, as coisas estavam muito mal envolvidas. E um desses jogadores, que é ídolo mundial, chegou um dia, ele veio me pedir desculpa. Desculpa, papai. Eu errei com você. Eu falei: agora, meu filho, não adianta mais. O leite já caiu no chão, não adianta. E nós fomos castigados por causa disso. Porque nós íamos passar para outra fase da Libertadores e um time lá que não podia empatar ou ganhar, ganhou na cada adversário, um gol de cabeça de um zagueiro ruim pra caceta, que veio jogar no Flamengo, no Atlético. O cara era um bosta no Vasco, o cara não jogava nada e o cara fez o gol. E nós não classificamos. Um jogo que a gente estava ganhando de 3 e o time argentino conseguiu empatar o jogo com a gente. Impressionante. Foi castigo. Joel, não é muito difícil deduzir de quem você comentou
eu vou só falar aqui, não, porque você falou da época da Patrícia Amorim, e você falou desse jogador que é um ídolo mundial, só pode ser o Ronaldinho Gaúcho, o Bruxo. Falou, né? Sou flamenguista, né, papai? Não, mas você comentou disso na época, mas a última vez que eu lembro que vocês se encontraram, a emoção que o Ronaldinho ficou, eu acho que foi no Carnaval, né? Você deve se recordar. Eu presenciei essa cena. Não ficou mágoa, não, pelo amor de Deus. Tanto que eu estou tocando nesse assunto e relatei que ele veio me pedir desculpa e hoje nós somos grandes amigos. Mas na época ele viu que ele errou. Eu falei com ele, falei assim, falei com todo mundo. Conversei, falei, olha, não está certo isso. Rapaz, vida que segue, vamos lá. Mas a minha pergunta tinha sido o contrário, tá? Eu queria saber se você deixou de treinar o Bahia para ir treinar o Flamengo. Eu deixei o Bahia e me arrependo por causa disso. Eu deixei o Bahia. Então tá. Eu ia ser campeão baiano depois de 12 anos. Eu tinha um prêmio excepcional, coisa jamais vista, prêmio que nem clube do Rio de Janeiro dava pela Libertadores, que o Marcelinho queria ser campeão baiano, e 12 anos que o Bahia não era campeão, e nós íamos ser campeões, não tinha jeito. E eu deixei o time. Eu falei, Marcelo, o time vai ser campeão. Tanto que a pessoa que foi pro meu lugar foi campeã. Eu falei, Marcelinho, o time está pronto, o time vai ser campeão, assim, assado, olha só. E quem foi lá pro meu lugar foi o Falcão, que foi campeão. Não tinha como não ser campeão. Muitas pessoas também, na época, acharam que era por causa de proposta financeira, essas coisas, e muito pelo contrário. Eu ganhava mais no Bahia. Eu ganhava mais no Bahia do que no Flamengo. Então, é isso até que eu gostaria de deixar claro aqui. Olha que interessante o que você está falando. Você ganhava até mais no Bahia do que no Flamengo, né? Para você ver que não foi proposta financeira. Não, os jogadores do Flamengo me telefonaram para ir para lá que nós íamos ser campeão de Libertadores, mas nós fomos castigados. Nós empatamos e perdemos cada jogo, que é coisa do divino. Foi castigo. Isso foi no campo do Botafogo. Perdemos gol demais, ganhamos de 3-0. Nossa senhora, olha, eu não consegui ir para casa, fiquei rodando com o carro a noite inteira pela rua, que eu não consegui dormir. Ser eliminado da Libertadores como nós fomos. Me aborreci muito. Mas vida que segue. Papai, falamos um pouquinho aqui hoje sobre sua história no Bahia e no Vitória. Pessoal, como vocês podem ver, o Joel cita muito, né? Ele tem interação com todo mundo, né, do Brasil inteiro. Então você que é paulista, você que é mineiro, você do Brasil inteiro que quer fazer uma pergunta pro Joel. Joel treinou muitos times que a gente ainda não falou aqui no canal, mas que a gente pode vir a falar. Deixa aqui nos comentários e vou falar para você seguir a gente, né, nas nossas redes sociais, @canal do Joel Oficial, @AdriSantos com Y10, e deixa sua pergunta aqui embaixo pra gente. Se inscreve no canal também, tá? YouTube, lá no YouTube, canal do Joel, só colocar isso. E tá tudo certo e vem com a gente.